Oi pessoal, você está assistindo mais um Abrindo os Olhos. Bom, hoje é o dia para falar da arquitetura moderna. Nós falamos muito no primeiro episódio sobre arquitetura do Art Nouveau. E nós vamos continuar um pouquinho ainda falando do movimento Art Nouveau, porque eu quero hoje destacar dois importantíssimos arquitetos do Art Nouveau espanhol, da Catalunha, para ser específico, o Luís Montaner e o Antônio Gaudí. O Luís Montaner foi um arquiteto que nasceu na primeira metade do século XIX, ele morreu no início do século XX, nos anos 20, e ele foi digamos assim, o precursor da arquitetura moderna daquela região da Catalunha, então, da Espanha toda, na verdade, e ele assimilou muito as ideias do Art Nouveau. Então podemos dizer que o Art Nouveau espanhol se deve ao Luís Montaner. O Luís Montaner tem duas específicas, digamos assim, duas obras que se tornaram icônicas e até mesmo tombadas pelo patrimônio mundial, né? Que são o Hospital de São Paulo, que a gente está vendo agora, na Catalunha, né? Eu estou falando tudo isso na Catalunha, e o seu famoso Palácio da Música Catalã, que é, sem dúvida nenhuma, uma obra-prima da arquitetura Art Nouveau. O Hospital de São Paulo, que fica na Catalunha, do Montaner, vocês podem ver, aqui não é uma obra de cimento armado, mas de tijolos, mas vocês veem esses formatos arredondados do edifício. Isso é uma característica muito própria da arquitetura Art Nouveau, e o uso desses tijolos, a maneira como ele usou os tijolos, mais uma vez vai influenciar o Gaudí lá na frente também. Vamos dar uma olhadinha especificamente primeiro na fachada e alguns pedaços do interior do Palácio da Música, para vocês verem alguns detalhes. Vocês percebem aí esses pilares muito coloridos, já dando a ideia de mosaicos e de cerâmicas que constroem todo esse mosaico, justamente. A curiosidade aí, a primeira delas, é que cada um desses pilares dessa construção é diferente do outro. Não existe nenhum igual. Cada conjunto de peças desse que constrói o mosaico para cada um dos pilares foi exclusivamente construído, manufaturado para essa construção. Isso é que é incrível, não é? A fachada do teatro é bastante difícil até de ser vista, porque ela fica numa rua bem estreita ali em Barcelona. Esse teatro tem uma história muito interessante, porque ele é um teatro que foi construído para alojar, primeiramente, um coral de Barcelona, que sempre teve uma importância muito grande para as pessoas da cidade. É um coral que existe, lógico, desde o século XIX, existe até hoje. E como esse coral normalmente cantava, naquela época, no século XIX, ele cantava sempre de manhã, aos domingos principalmente, ele se apresentava, o Montaner teve a ideia de fazer, no centro do teatro, onde fica a plateia, o palco, um enorme vitral onde entrasse a luz do dia e, portanto, não iria usar a luz artificial. Essa foi uma das ideias. Vocês podem ver aí, só pelo vitral, o trabalho impressionante desse arquiteto. Tem tantos detalhes nesse teatro que é difícil de imaginar. Eu tive a oportunidade de visitá-lo há alguns anos atrás, e é impressionante, principalmente a sensação que a gente sente do palco, porque as figuras que ficam no fundo do palco, que são as musas da arte,
elas avançam, primeiramente parece que elas estão pintadas na parede, não é? Mas não, elas são esculturas, elas avançam para frente da parede. O rosto delas fica quase ao lado do intérprete que estiver no palco. É muito impressionante essa sensação. Além de uma acústica absolutamente perfeita, depois o teatro foi adaptado com luzes artificiais e até hoje é palco de todas as orquestras, grandes orquestras do mundo, já tocaram no Palácio da Música de Barcelona. Como eu disse, o Palácio da Música foi construída por um coral, né? Especificamente por um coro da Catalunha. E depois, é lógico, o teatro abriu as portas para outros grupos e outras orquestras, mas nesse coro ele era tão cultuado que o Montaner conseguiu, da população de Barcelona, todo o dinheiro, toda a verba para construir esse teatro. Quer dizer, o teatro é exclusivamente do dinheiro que vem diretamente da população de Barcelona, não da prefeitura nem do governo espanhol. Alguns devem ter pensado, nossa, isso lembra muito a arquitetura do Gaudí. Não há dúvida nenhuma, não é? O Luís Montaner foi, como eu disse, o precursor da arquitetura Art Nouveau na Espanha, mas ele influenciou demais as suas ideias pro Antônio Gaudí, que apareceu alguns anos depois. Tem alguns detalhes importantes que eu tinha falado para vocês sobre a importância que teve do cimento armado na arquitetura da Art Nouveau, porque o cimento armado propicia o arquiteto a moldar o edifício no formato que ele quiser. Porque basta você moldar esses ferros que ficam internamente no cimento, né, quando se faz esse cimento armado, e você consegue essa moldagem. E isso realmente abriu muito as possibilidades para os arquitetos, para os designs dos arquitetos. Essas duas obras, principalmente o Teatro da Catalunha, como eu disse, são modelos icônicos da arquitetura Art Nouveau na Espanha. Mas não há dúvida nenhuma que quando a gente fala do Art Nouveau espanhol, a gente tem de pensar diretamente no Antônio Gaudí, que foi um dos mais importantes e famosos arquitetos do mundo. Não há lugar no mundo que não tenha visto a Casa Bateló, o Jardim do Parque Güell e, é lógico, a Sagrada Família. Então nós vamos estudar um pouquinho essas obras para a gente ver, afinal, em que o Antônio Gaudí inovou. Bom, o Gaudí, ele não foi só importante para a arquitetura Art Nouveau, mas ele antecipou muito da arquitetura expressionista que viria algum tempo depois. Isso por causa do formato em que ele desenhava os seus edifícios. Vamos ver, por exemplo, a Casa de Milá. A gente tem a ideia de uma arquitetura orgânica, antes de mais nada, que sempre foi uma característica da arquitetura Art Nouveau, ou seja, uma arquitetura que tem vida própria. Mas essa, como a Casa de Milá, é como se fossem ossos, como se fosse um animal pré-histórico, a alçada de um animal pré-histórico. Essas curvas que ele faz com que esse prédio, a gente tenha a impressão que ele vai se levantar e sair andando. E isso, essa vida, essa outra organicidade que dá ao edifício, como eu disse, vai influenciar mais tarde a arquitetura expressionista. E o Gaudí, essa criatividade do Gaudí não fica só no seu design em relação ao formato dos edifícios. Ele inovou também no que a gente chama de trencadis, que são que essa técnica de você usar pedaços de cerâmicas para construir um mosaico. E ele fez isso mais de uma vez, mas a gente tem o melhor exemplo disso no Parque Güell. Ou seja, esses pedaços são, primeiro, são construídos, manufaturados, essas cerâmicas inteiras, e depois elas são quebradas em vários pedaços e moldadas. Isso tudo foi uma ideia do Antônio Gaudí, e ele desenhava como iriam ser esses formatos.
é algo realmente impressionante e muito inovador. A outra grande questão em relação ao Gaudí é, como eu disse, a forma com que ele estruturava as suas obras, dando essa vida própria. A sua famosa construção, talvez a mais famosa, que é a Sagrada Família, é uma catedral que parece que foi moldada como um castelo de areia. Ela tem 4 fachadas diferentes. E o Gaudí, ele em vida só conseguiu construir a primeira fachada. Então, somente a fachada, nem a parte interna, nada ainda existia além do alicerce e da primeira fachada. Porque não tinha dinheiro suficiente na Espanha para concluir uma obra tão complexa. E o Gaudí começou então a fazer uma campanha de coletar fundos para conseguir dinheiro suficiente para a construção da sua catedral. Infelizmente, ele nunca conseguiu em vida. Inclusive, ele morreu justamente num acidente. Ele foi atropelado por uma charrete, né? Quando ele estava numa residência, batendo a porta para coletar fundos. Ele foi atravessar a rua e morreu, um acidente. Ele já estava com bastante idade, foi a última obra em que ele esteve muitos anos envolvido, e somente nessa obra. Se tornou uma obsessão para ele a construção dessa catedral. E o governo espanhol foi aos poucos investindo na construção dela, só agora que ela praticamente está terminada, ou seja, 100 anos depois do início, ou mais de 100 anos depois do início da construção da catedral, ela está sendo terminada. Para você ver o custo que foi e a complexidade da construção, porque cada pedaço dessa catedral foi moldado especificamente para a catedral e para determinado lugar. Ou seja, não existem réplicas de peças, de material, por exemplo, do concreto armado. Existem pedaços. Quando eu estive lá há 10 anos atrás, ainda você via alguns pedaços moldados ainda não instalados. Era uma coisa bastante impressionante. Não só isso, também os imensos vitrais, tudo foi fabricado especificamente para esta construção. Por isso o alto custo. Essa coisa de coletar fundos para conseguir a construir não é uma coisa exclusiva do Gaudí, porque o Montaner também fez a mesma coisa com o Palácio da Música. E o Gaudí tentou fazer a mesma coisa em relação à sua catedral. E essa luta que ele tinha de convencer as pessoas de que essa catedral era um bem que ia ser muito importante para a Catalunha, foi difícil de convencer, como disse, só a primeira fachada foi construída, porque já existia a Catedral de Barcelona, ela fica bem próxima, por sinal, da Sagrada Família, que é uma catedral bem anterior e do período gótico, quer dizer. Então, vamos dar uma olhada em outras construções do Gaudí e a gente reparar como ele tem um estilo muito próprio dessa construção orgânica, do jeito de lidar de moldar o cimento armado, do uso desses mosaicos com as porcelanas quebradas, né, as peças quebradas, esses cacos construindo esses mosaicos, e como todas as suas construções têm vida própria, né? É realmente talvez o maior e o melhor símbolo da arquitetura Art Nouveau, não há dúvida nenhuma. Hoje a gente viu esses 2 arquitetos espanhóis do Art Nouveau, muito importantes para a arquitetura desse estilo, sobretudo a obra do Gaudí. E na próxima semana a gente vai voltar para a pintura, tá? E vamos ver alguma coisa, já começar a ver sobre o cubismo. Tá, então eu me despeço de vocês, até mais aqui no Abrindo os Olhos.